A história do DNA pode ser contada a partir de 1869, quando o médico e pesquisador suíço Friedrich Miescher, incumbido de estudar a composição química do núcleo celular, isolou uma substância até então desconhecida, que ele chamou de nucleína. O isolamento foi feito a partir dos núcleos de leucócitos recolhidos de bandagens recobertas com pus. Um tratamento ácido para a remoção do citoplasma era seguido da imersão dos núcleos em soluções alcalinas diluídas, resultando no rompimento e liberação da nucleína, que depois era precipitada. Os estudos mostraram que se tratava de uma molécula altamente rica em fósforo e nitrogênio e de caráter ácido, propriedades peculiares que não permitiam que fosse identificada como nenhuma outra molécula já conhecida. Mais tarde, devido ao caráter ácido, a molécula passou a ser chamada de ácido nucleico, especificamente de ácido desoxirribonucleico, quando se descobriu sua composição em monômeros de desoxirribonucleotídeos, estruturados por um açúcar pentose, denominado 2-desoxirribose, uma base nitrogenada ligada ao carbono 1 da pentose, que podia ser adenina, timina, guanina ou citosina. Grupos fosfato ligados ao carbono 5 da pentose. Foi somente no século XX, a partir da década de 40, que o DNA foi amplamente reconhecido como material genético, capaz de armazenar informações por meio da sequência das bases nitrogenadas. A estrutura em dupla hélice foi elucidada por James Watson e Francis Crick em 1953, a partir das informações bioquímicas e dados de difração de raios-x, fruto do trabalho de diversos pesquisadores. Uma das contribuições fundamentais foi a de Chargaff, que permitiu compreender o pareamento adenina-timina e guanina-citosina, bem como as pesquisas de Rosalind Franklin, a dama do DNA. Se passaram cerca de 90 anos desde o isolamento do DNA por Miescher em 1869, até que um aspecto fundamental da replicação do DNA fosse desvendado por Meselson e Stahl em 1958. Com o trabalho desses pesquisadores, ficou claro que a replicação era semiconservativa. Cada nova dupla fita era formado por uma das fitas da molécula original de DNA e mais uma nova fita recém-sintetizada. As pesquisas sobre o DNA se intensificaram na década de 70. Descobertas em biologia molecular abriram caminho para a clonagem de genes e organismos, para o desenvolvimento das metodologias de sequenciamento de ácidos nucleicos, para a síntese pela reação em cadeia da DNA polimerase, e inauguraram a era genômica, culminando com a divulgação da sequência de numerosos genomas, inclusive do genoma humano em 2001. Com isso, foi possível compreender melhor a estrutura dos genomas, sua organização, componentes e função. O DNA é o material genético dos organismos vivos. Do ponto de vista químico, é uma molécula de ácido 2-desoxirribonucleico. O gen é um segmento na molécula de DNA que codifica um produto funcional, ou seja, no gen há informação armazenada. Por definição, o genoma é o conjunto de todas as moléculas de DNA que compõem um ser vivo. No caso dos eucariotos, o genoma nuclear é composto por moléculas lineares de DNA que se associam com proteínas, formando os cromossomos. Os eucariotos possuem DNA no interior de organelas, como as mitocôndrias, compondo o genoma mitocondrial. Plantas e organismos que contêm plastídeos possuem o genoma do cloroplasto. Os procariotos possuem genomas bastante diversificados, mas uma característica comum é não estar compartimentalizado, pois não possuem núcleo. O primeiro genoma procarioto sequenciado e conhecido foi o de Escherichia coli, composto por uma única molécula de DNA circular com 4,6 milhões de pares de base. Mas os procariotos são tão variados quanto seus genomas, que podem ser circulares, lineares ou mistos, combinando moléculas circulares e lineares. Os genomas das mitocôndrias e dos plastídeos são semelhantes a um genoma procarioto. O genoma mitocondrial humano possui cerca de 16.500 pares de base. É bastante compacto, no sentido de que há poucos genes localizados próximos uns aos outros, com pouco DNA espaçador entre eles.
Os 37 genes do DNA mitocondrial humano codificam RNA transportador, RNA ribossômico e 13 subunidades de proteínas que compõem os complexos da cadeia transportadora de elétrons. Cada mitocôndria possui dezenas de cópias do seu DNA mitocondrial, mas a maioria dos produtos que atuam na mitocôndria são codificados por genes nucleares. A DNA polimerase gama, que replica o DNA mitocondrial, é codificada no núcleo. A proporção de desoxirribonucleotídeos é desigual na mitocôndria, predominando o desoxi-GTP. Essa parece ser uma causa da alta taxa de mutação apresentada pelo DNA mitocondrial, que faz com que a população de DNA mitocondrial seja heterogênea. Como o DNA mitocondrial é herdado a partir do citoplasma dos óvulos e porque existe grande diferença entre o DNA mitocondrial de indivíduos de origem diversa, a relação familiar pode ser traçada por meio do DNA mitocondrial na linhagem materna. Nos genomas procariotos, os genes não contêm introns, com exceção de alguns genes de árqueas. Significa que sua sequência codificadora é contínua. Além disso, os genes procariotos se agrupam em operons, unidades que agregam genes com função relacionada, que são expressos ou reprimidos de forma conjunta. O operon de lactose de E. coli contém 4 genes. O primeiro tem função reguladora, codifica uma proteína repressora dos demais. Os outros 3 genes codificam uma permease de lactose, uma enzima beta-galactosidase e uma transacetilase. Outras características gerais dos genomas procariotos é um tamanho mais compacto, com menos DNA espaçador entre os genes, e a presença de transposons de DNA. Transposons são segmentos de DNA que apresentam em suas extremidades sequências de inserção, sendo capazes de se mover de um ponto para outro no genoma. Contém genes de transposição, como o da enzima transposase, que pode estar presente no interior das sequências de inserção. Muitos carregam e acumulam genes codificadores de resistência a antibióticos, de modo que sua disseminação entre os procariotos está relacionada ao surgimento das linhagens bacterianas altamente resistentes a diversos antibióticos. A transposição pode ocorrer de forma conservativa ou replicativa. Para a transposição, uma fita de DNA é clivada a partir das extremidades do transposon, sendo cada uma das fitas simples do DNA de origem ligada às fitas simples da molécula de DNA receptora. O aspecto formado é semelhante a uma forquilha de replicação, de modo que a molécula do transposon pode ser copiada passando uma cópia para a molécula receptora. Na transposição simples, não ocorre replicação, mas cortes adicionais na molécula doadora permitem que o transposon seja movido e integrado na molécula receptora. Os genomas eucariotos são formados por moléculas lineares de DNA que, associadas a proteínas, formam os cromossomos. Diversas proteínas com funções variadas na replicação, na expressão gênica e no controle da estrutura da cromatina se associam ao DNA. Histonas, proteínas de caráter básico, têm afinidade pelo DNA que tem caráter ácido. A associação das histonas forma um complexo proteico de aspecto cilíndrico, ao redor do qual a molécula de DNA dá cerca de 2,5 voltas, formando os nucleossomos, um arranjo que se assemelha a um colar de contas. O arranjo da molécula de DNA com os nucleossomos será dobrado e organizado em fibras, de modo a permitir que seja armazenado no núcleo, formando a cromatina, um conjunto de todos os cromossomos que compõem o genoma nuclear de um eucarioto. A levedura Saccharomyces cerevisiae possui um genoma de 12 milhões de pares de base, divididos em 16 moléculas de DNA que compõem cada cromossomo dessa levedura. O genoma do fungo filamentoso Aspergillus nidulans é formado por 31 milhões de pares de base e 8 moléculas de DNA. O genoma humano contém 3 bilhões e 200 milhões de pares de base, organizados em 22 cromossomos autossômicos, mais o cromossomo X e o cromossomo Y. A estrutura cromossômica é formada pelas extremidades, os telômeros, que têm função importante para a manutenção da integridade cromossômica,
para a replicação completa da molécula de DNA e para o posicionamento cromossômico no núcleo, além dos centrômeros, aos quais se associam proteínas para a ligação do fuso mitótico durante a divisão celular. O genoma de um indivíduo humano contém 23 pares de moléculas de DNA, ou seja, 23 pares de cromossomos. Portanto, ao todo, cada célula humana contém 46 cromossomos, exceto os gametas, óvulos e espermatozoides, que contêm metade do conjunto, 23 cromossomos. Cada molécula de DNA dos cromossomos humanos tem um tamanho e uma sequência própria que permite diferenciá-la das demais. O conjunto de cromossomos humanos pode ser analisado e constitui um importante método de diagnóstico de doenças genéticas. A análise dos cromossomos se chama cariotipagem e o conjunto de cromossomos se chama cariótipo. Os genes eucariotos são interrompidos por introns, separando a região codificadora em exons. Além disso, os genes eucariotos possuem uma estrutura própria que vai do promotor até a região terminadora, de modo que são transcritos em moléculas de RNA na qual um único produto é codificado, ao contrário dos genes procariotos, expressos em grupo a partir de um operon. A quantidade de DNA entre os genes e DNA não codificador é muito elevada nos genomas nucleares. No genoma humano, apenas cerca de 3% do DNA é formado por genes. Mas, além dos genes, outras sequências funcionais estão presentes no DNA eucarioto, como os aumentadores, que funcionam regulando a expressão gênica. O DNA eucarioto contém muitas sequências repetidas, inclusive pela existência de genes duplicados, por famílias de genes que codificam diferentes isoformas de uma proteína e por pseudogenes oriundos de processamento de RNA e da transcrição reversa, os quais podem ser incorporados ao genoma. Um tipo especial de DNA repetido é o DNA adjacente, consecutivo ou em tandem, composto de unidades de sequências que se repetem lado a lado. Esse DNA é conhecido como DNA satélite, mini-satélite ou microsatélite, dependendo do tamanho da unidade básica que se repete, que influencia também o tamanho do arranjo final. Como o número de unidades de sequências pode ser variável de um indivíduo para outro, o DNA em tandem é polimórfico devido à variação do número das repetições em tandem, que gera segmentos de tamanho diferente em indivíduos diferentes. Os segmentos polimórficos formados por sequências mais curtas ou microsatélites são denominados STRs, repetições curtas em tandem. A determinação desses polimorfismos, assim como a determinação dos VNTR dos mini-satélites, é útil em genética forense e para o diagnóstico de paternidade. O genoma eucarioto é formado em grande parte por elementos móveis que fazem a transposição através de um intermediário de RNA, denominados retroelementos, que podem ser completos e independentes por possuírem todos os genes necessários à transposição, inclusive o que codifica a transcritase reversa. Esses são denominados LINEs, da sigla em inglês que significa elemento nuclear disperso longo. Outros retroelementos não são autônomos, dependem de outros para se moverem, como os elementos nucleares curtos ou cines. Em resumo, o genoma é formado por muitos tipos de sequências. Algumas são codificadoras de produtos, os genes. Outras são genes truncados ou processados, como os pseudogenes, além de sequências regulatórias, variações de sequência que podem ser frequentes e polimórficas na população, como os SNPs, alterações de um único par de bases, ou como os STR e VNTR do DNA em tandem.